Olá, bem-vindo! Está começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Se você gosta desse tema, já sabe que todas as semanas tem entrevistas novas de empreendedores, empresários aqui da nossa região. Se você gosta do tema, clique em curtir, compartilhar, no sininho para receber as notificações e, é claro, se inscrever no canal também. Hoje meu convidado é o Guilherme Carvalho. Ele trabalha trabalha com empreendedores. Ele achou um jeito de unir os empreendedores, de fazer networking e com isso ele empreende também. É uma cabeça aberta que está acontecendo muito hoje em dia, porque as pessoas entenderam que para empreender bem, você precisa estar ligado a outras pessoas. É isso, Guilherme. Tudo bem? Bem-vindo. É isso. Tudo bem, obrigado. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho aí desse projeto, falar de empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto de falar bastante. Você fez marketing. Quando você saiu da faculdade, você já saiu pensando em fazer algo sozinho ou você teve em algum momento o sonho de trabalhar numa grande empresa ou multinacional ou algo do tipo? Então, na realidade, quando eu me formei, eu já trabalhava. E, por incrível que pareça, eu era funcionário público. E, assim, meus pais sempre com dificuldade ali de pagar a faculdade, e eu procurando trabalho dentro da minha área, não encontrava, né? Santos é um mercado um pouco mais difícil ali para marketing, São Paulo tem muito mais campo, mas eu estava procurando em Santos até por conta da faculdade. E aí, no meio do percurso ali, eu estava montando a agência júnior na faculdade e meus pais, a minha mãe, na verdade, ela me inscreveu num concurso sem eu saber. Nossa! E aí eu fui lá, assim, eu fiz despretensioso e passei. Então eu fui trabalhar no banco. Fui funcionário público. E só que mesmo trabalhando no banco, eu tentei sim fazer estágio. Eu lembro de ter feito processo na Unilever e tudo mais. Eu fui fazendo na ESPN. E era um lugar que eu gostaria, porque eu gosto muito de esporte. E eu lembro que ali virou uma chavinha para mim. Porque quando eu fui me apresentar ali pro pessoal que estava fazendo as entrevistas, eu falei que eu era funcionário público. E aí o cara virou para mim e falou, mas o que você está fazendo aqui então? E como assim que eu estou fazendo aqui? Não, mas mais ser. Você já é funcionário público, já tem ali tua carreira garantida e tal. Então, assim, tipo, eu falei, cara, sabe assim, eu me senti muito, não é desprestigiado, mas eu senti um preconceito ali. Eu falei, poxa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que ali virou uma chavinha. Foi o último processo que eu participei, desisti, e eu botei na minha cabeça que eu queria ter um negócio. E eu sempre buscando isso, tinha um menino lá que era estagiário também, e a gente conversava, cara, vamos montar um negócio, a gente ficava na hora do almoço conversando, então acho que eu sempre tive essa vontade. De ser independente. Quando é que você resolveu criar um movimento empreendedor? Quando você entendeu que juntar as pessoas podia te trazer recursos financeiros e você tinha uma entrega, um trabalho para eles? Na realidade, eu comecei a participar de grupos de networking em 2015, foi 2 anos antes, eu fiquei 2 anos participando de um grupo, e esse grupo ele me ajudou no momento que eu mais precisava. Eu já tinha saído, pedido as contas lá do banco, fui trabalhar com investimentos, e dali eu fui montar minha primeira agência. E eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, essa é real, eu não tinha uma referência, e eu acho que para quem vai empreender, a referência ela é muito importante. Um exemplo, alguém que pode te ajudar, te mentorar, que você possa realmente ali ver o que aquela pessoa fez para chegar aonde você quer chegar. E eu não tinha essa referência. Então eu fiquei 1 ano ali meio que patinando, junto com um amigo, a gente estava montando a agência, até que surgiu a oportunidade de participar desse grupo de networking, e aí a chavinha virou. Eu brinco porque eu entrei sem ter o perfil, porque eu não tinha CNPJ, eu não tinha cliente, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente tinha um Instagram, tinha vontade de fazer. Muita vontade de fazer. E aí surgiu a oportunidade porque eu conhecia as pessoas certas. Então, olha só... O recado, né? Então, ali já mostrou assim, olha, você precisa conhecer as pessoas certas para a oportunidade aparecer. E a verdade é que eu nem tinha dinheiro para entrar nesse grupo. E aí eu conversei com esse meu amigo que era meu sócio na época, falei, olha... A gente não tem dinheiro, a gente não tem cliente, não tem nada, mas é a última cartada que a gente pode... Não tinha, a gente não sabia realmente o que fazer naquele momento. E aí, falei, me comprometo aí, a gente parcela no cartão no máximo de parcelas que for possível, e eu me comprometo pelo menos a tentar recuperar esse valor. Resumindo,
Em 4 meses a gente conseguiu não só recuperar o valor, como pagar o ano inteiro. A gente já estava indo para um escritório, contratando, investindo já em equipamento, foi muito rápido. E eu fiquei 2 anos lá. Foi o networking que te trouxe isso? Foram as pessoas que eu conheci, foram as oportunidades que foram aparecendo ali, mas não só isso. Quando a gente fala de networking, principalmente com empresários, o empreendedor ele acredita que é só questão dos negócios. Não é. Para mim, aquilo ali foi uma escola. Eu sentar com pessoas que tinham 30 anos de empresas consolidadas, com visões diferentes, de segmentos diferentes. Cada vez que eu sentava para conversar com alguém, era uma aula. Eu aprendia muito, eu queria saber como que ele chegou onde ele estava. E aí eu vi que eu estava evoluindo, mas as pessoas não necessariamente. Elas acabam se acomodando. Já estou aqui, estou estabelecido, já tenho uma empresa que é conhecida, e está tudo certo, mas eu estava numa pegada diferente. Até que, em 2017, já com 2 anos de grupo, eu fiz um evento para eu ampliar ainda mais essa minha rede. Então eu chamei clientes, amigos, parceiros, para trazer ali um conteúdo e a gente poder conversar. Foi assim que surgiu o movimento empreendedor. E aí o pessoal desse grupo me chamou que eu não poderia fazer esse tipo de evento porque concorreria com esse outro grupo. Eu falei, mas não é o objetivo. Na verdade, eu quero continuar podendo contribuir aqui, então estou ampliando minha rede para que eu possa continuar contribuindo, Mas isso não foi aceito e eles falaram, ou você encerra teu projeto ou a gente pode te excluir aqui do grupo. E aí eu tomei uma decisão, falei, então tudo bem, vou fazer ali o que eu acredito. No fim, na verdade, o objetivo, o que era? No começo eu queria dar a mesma oportunidade para outras pessoas, as oportunidades que eu tive ao fazer parte de um ambiente como esse. Esse ambiente transformou minha vida, transformou a minha empresa naquele momento, eu aprendi muito, só que existiam alguns critérios que nem todo mundo poderia participar ali. Então eu quis abrir o leque, foi assim que surgiu. E você fez uma plataforma. Ela veio em que momento a plataforma? Não foi no início? Não, a plataforma ela surgiu durante a pandemia. Os eventos que são presenciais partiram para o online e eu percebia que as pessoas elas buscavam também não só as conexões, mas o aprendizado. E aí a plataforma surgiu como uma ferramenta a mais para que a gente pudesse trazer conteúdos para esses empreendedores. Ele hoje ainda está bastante focado ali nos conteúdos que eu consigo abordar, que é marketing, empreendedorismo, eu compartilho ali minhas experiências, um treinamento, claro, sobre networking, que as pessoas elas não sabem fazer o networking da forma correta e da forma intencional. Então, ela surgiu ali na pandemia. E assim, os feedbacks são muito legais. O pessoal que assiste, que gosta ali das aulas, que vai abrindo a visão delas, Eu gosto não só de trazer conteúdo técnico, mas trazer muito da minha experiência. Eu vejo que as pessoas elas se conectam com a minha história. Porque eu comecei do zero, como grande parte das pessoas que vão empreender. Acho que a maior parte. A maior, tem lógico, aqueles que têm recursos, mas a maior parte começa do nada, porque também não tem um emprego ou uma condição naquele momento. Então, começam zerados. Eu acho que essa é a cara do brasileiro, Exatamente. Muitos negócios nascem como uma complementação de renda. Eu vi muitos negócios surgirem porque a pessoa perdeu o emprego, não conseguiu uma recolocação. Algumas outras acabam porque acreditam numa ideia, acreditam ali naquilo que elas estão fazendo. Então, só que o que eu vejo que é muito comum é justamente isso. A minoria começa com recursos realmente. Para investir. E o que é bom. Porque tem muita gente que eu vi que tinha recurso, não sabia aplicar, não buscou referência e acabou quebrando muito rápido, investindo de forma errada. Bom, isso está claro hoje em dia, Para investir seus recursos no empreendimento, você tem que dar uma estudada, tem que conversar com alguém, não dá para entrar sem fazer uma estratégia, sem pesquisar antes, Sem ter noção, porque assim, a pessoa ela acha que é só uma grande ideia, que ela vai colocar ali o produto dela para vender e que as coisas vão acontecer de forma natural. Não é assim que acontece. E tem técnica, Tem pra técnica, tudo. Tem gestão, tem você saber precificar um produto, tem você entender que no começo, quanto menos custo fixo você tiver, menor o risco.
né? Então, você precisa de um caixa, você não pode pegar todo o dinheiro que você tem e colocar no negócio de uma vez, porque se você não fizer as vendas, o negócio quebra, né? Então tem todo... E isso é só uma pontinha do iceberg, né? E hoje você não se imagina mais trabalhando para ninguém. Não consigo. Não, assim, eu acho que eu sempre tive essa característica, né? Eu brinco sempre me chamavam do rebelde, né? Então eu tenho muita dificuldade, às vezes, de trabalhar em um lugar, ou às vezes com pessoas... horário fixo? Não é só o horário fixo, mas de quando as ideias e os valores não batem. Era um grande questionamento que eu tinha quando eu trabalhava no banco. Eu não acreditava naquilo que eu fazia. Eu trabalhava 6 horas, que era a carga de trabalho 6 horas por dia, e eu ficava muito mais cansado e estressado do que hoje trabalhando 12 às vezes, ou até mais, dependendo do dia. Né? Mas por quê? Porque você faz algo que você não acredita. Existiam valores, enfim, um ambiente em que você não acredita, não gosta. Então, para mim, isso é muito difícil. E quando é que você começou a aumentar o movimento empreendedor? Como é que isso foi para outras cidades? Porque não tem só aqui em Santos, né? Isso, de novo, as conexões que a gente vai fazendo, elas te trazem oportunidades. Em 2017, quando eu estava ali, na verdade, começando esse projeto, eu fiz uma mentoria com o Joel J, que é daqui de Santos, e ele tinha lá o grupo de mentorados. E isso foi na pandemia. Ele convidou ali os mentorados para fazer um pitch de vendas. Muito parecido com o que a gente faz no grupo. E aí eu parei, eu falei, e ele ia selecionar algumas pessoas, os melhores, para poder dar uma aula na plataforma dele. Eu falei, eu tenho que ser uma dessas pessoas, eu faço isso. Eu treinei, assim, eu brinco, eu fiquei o dia inteiro treinando o minuto que eu ia ter que falar. Eu repeti, acho que umas 100 vezes. Na época eu tinha um sócio, eu chamei esse sócio, eu falei, cara, liga a câmera aí, eu vou treinar. E fui um dos selecionados. E aí eu dei uma aula sobre networking na plataforma que ele tinha na época, e muita gente assistiu. E muitas pessoas me procuraram, querendo levar para suas cidades. Durante a pandemia. Então eu fiz evento no Rio de Janeiro, São Paulo, Suzano, tudo online. Blumenau, tudo online. Então era uma loucura, todo dia praticamente tinha um evento online. Aí alguns sobreviveram quando veio pro presencial, porque daí tem um outro tipo de demanda, de organização, de custo, e foi assim que foram surgindo esses outros clubes. Até então tinha apenas um. Que bacana. Eu tenho umas fotos aqui para mostrar um pouquinho da sua trajetória. Vamos colocar, Max? Vamos ver as fotos. Vamos lá. A mentalidade empreendedora. Eu lembro desse livro. Isso, esse aí foi um livro que... Foi o terceiro livro que eu escrevi em coautoria, onde eu falo justamente sobre networking. Foram vários coautores, cada um falando sobre uma área da sua área de especialidade, e eu fui convidado pela editora para falar justamente sobre networking. Aí foi o dia do lançamento do livro. E foi a minha terceira experiência, e acho que foi a gente sempre acha que o último é o melhor, mais forte, né? Mas eu acho que eu já estava mais com mais experiência, eu tinha mais conteúdo para compartilhar. E aí? Aí é um dos encontros que a gente fez aí esse ano do clube, já com um clube mais consolidado, com mais pessoas participando. Esse é o grupo de Santos, né? Que a gente aí se reúne 2 vezes por mês. Lá na Ocean? Lá na Ocean. Eu vi a Rose aqui. Outra? Essa aí é uma foto, olha só, não sei se vai dar para reparar como eu estava fora de forma ali. Deu uma emagrecida. Essa daí, quando eu tinha agência, justamente quando a gente estava começando a crescer, contratando, a gente foi até a TV Tribuna lá aqui de Santos, né? Que é afiliada da Globo, visitar lá. Eles convidaram a gente para ir lá conhecer tudo, a gente levou o time todo. Foi bem, isso daí deve ter sido 2017. A gente... Foi bem legal. Essa foi uma época bem bacana, assim, de bastante aprendizado. Aí foi a minha primeira mentoria que eu fiz. Eu tinha uma cliente na época e aí eu percebi que ela tinha pessoas que acompanhavam ela, que admiravam ela. Eu falei, olha, eu acho que você pode ensinar pessoas do teu secundário. Ela era confeiteira, tal, trabalhava com doces.
E aí a gente bolou ali algumas palestras e tudo, e o pessoal queria mentoria, mas ela não sabia, não tinha parte técnica. Falei, o pessoal quer estar te seguindo aqui, vamos fazer uma mentoria. Você entra com a tua parte de como que você fez as coisas, eu venho com uma parte mais técnica. Foi legal, tinham 20 pessoas, foi muito bacana essa mentoria aí. Esse foi o começo de tudo do movimento empreendedor. Não foi o primeiro evento, porque o primeiro evento estava bem cheio, mas quando eu comecei a fazer de forma regular, começou pequenininho desse jeito, assim, ó. Por isso que eu falo, quando os grupos estão começando, eu mostro essa foto. Falo assim, começa pequeno. E você sempre acreditou, né? Sempre acreditei. E eu não parei. Não foi o evento que tinha menos pessoas, tá? Teve evento com menos pessoas. Mas eu não parei. É um bom sinal de não desista. Exato. Persevere. Vou contar uma breve história. Eu lembro que foi nessa época, um pouquinho antes, na verdade, eu estava fazendo um curso do Sebrae e foi uma consultora falar comigo lá, ela fazer consultoria financeira lá da agência, tudo, e ela começou a perguntar. Eu falei tudo para ela. Eu abri o que eu ia fazer, tudo o que está acontecendo hoje, eu falei para ela lá atrás. E aí ela me perguntou, você não tem medo de compartilhar isso? Eu falei, não, eu não tenho. Ela, mas por quê? Eu falei, porque você não vai fazer. Porque no primeiro evento que você fizer e tiver 5 pessoas, você vai parar. E eu não parei. Nossa, muito legal isso, hein? E aí, então, essa conversa foi no escritório da agência em 2017. E tá aí, ó. Porque você sabe que é um processo e tem que aguentar o processo. Isso. É duro. Empreender isso, né? Tem que aguentar o processo. É aguentar. E aí a Thaís, a sua noiva. É minha noiva, a pessoa que me dá a energia todos os dias, por quem eu... A pessoa que me ajuda a superar as frustrações, porque a gente sempre tem as pequenas frustrações durante a jornada, tudo, mas é por ela que eu tô lá todos os dias trabalhando, ela me escuta muito, né? Esse suporte é fundamental, ninguém faz Sem nada dúvida. sozinho. E quando você tem um relacionamento ou família, acaba dando uma base para isso. Não tem como, né? É assim, uma coisa é eu brinco com ela, né? Eu falo assim, se eu tivesse sozinho, eu não ia estar onde eu tô hoje. Né? Porque quando você tem por quem fazer ou por que fazer, né? Por que e por quem, com certeza, é diferente, né? E a Thaís também empreende. Aqui, ela foi na formatura dela recentemente, ela é biomédica, atuou na área aí por anos, e quando a gente se conheceu, ela estava fazendo lá o curso de nutrição, e aí ela acabou de se formar. Então é uma bionutri, biomédica e nutricionista. Mas é também empreendedora, né? Está acostumada a trabalhar sozinha. Não, ela era CLT. Agora que ela vai começar, montou empresa para poder atender. Porque isso contagia, né, Guilherme? Com certeza. Quando você começa a enxergar as possibilidades de empreender e ver quanto você pode crescer e a liberdade e não dever satisfação, é óbvio que você deve sim para os seus clientes. Com certeza. Você tem que entregar aquilo que você combinou, você vai ganhar de acordo com aquilo que você entrega, mas é uma liberdade. Sem dúvida. É assim, você poder fazer os teus horários, você trabalha 14 horas, mas você que faz a sua agenda. Uma coisa legal que você falou que contagia, minha mãe que me inscreveu no concurso, ela era funcionária pública, eu trabalhei no mesmo banco que ela. E aí depois que ela se aposentou, ela começou a empreender, ela começou a fazer cursos de terrário. E eu falei, por que você não transforma isso num negócio dela? Não, eu faço como hobby e tal. Resumindo, hoje ela tem um negócio, ela vende os terrários, ela participa de feiras, aí participou já dos encontros lá do clube, né? Então assim, depois de aposentada ela foi empreender. Que bacana. E aqui, Guilherme? Então, essa foto, eu falei que eu trabalhei com investimento logo que eu saí do banco, esses eram meus sócios lá na corretora. A gente era um escritório filiado da XP na época. Isso daqui foi na época da Copa do Mundo no Brasil. E eu até ia selecionar uma outra foto, mas estava ruim a qualidade. Na época, foi o Felipão e o Parreira, que eram os técnicos da seleção, né? E teve um concurso lá e eu subi no palco para fazer um campeonato de embaixadinha. E eu ganhei essa camisa aqui assinada por eles. Eu tenho a foto com o Felipão. Você ganhou o campeonato de embaixadinha? Ganhei lá da XP. Mas assim, não que eu seja craque, eu fiz 6. Os caras eram muito ruins. Os caras eram muito ruins. E aí foi um período importante. Eu fiquei 4 anos nesse escritório, aprendi muita coisa. Foi a primeira empresa que eu fui sócio. Né? Então eu fiquei 1 ano lá. Não estava indo da forma que eu gostaria,
E aí, na época, o dono, né, do escritório falou, ó, eu te dou 50% da empresa. Aí eu falei, mas eu não quero. Dele, mas por quê? Eu falei, porque eu não concordo com algumas coisas, mas dele assim, te dou carta branca para você fazer o que você achar que tem que fazer. E aí eu me tornei sócio da empresa. E aí a gente fez lá um monte de mudança, tudo. E aí foi um pontapé para chegar lá, assim, eles hoje têm um escritório bem bacana. Acho que até que eles venderam lá a operação, enfim. Mas eu sei que eu deixei uma contribuição bem bacana lá. Você acha que as pessoas nascem empreendedoras, que elas têm uma vocação para isso, ou que é uma questão de conhecer e experimentar? Eu acho que é conhecimento e experimentação, né? É óbvio que sempre vai ter alguém que tem mais talento, mais vocação, mas eu acredito que as pessoas que desenvolvem isso, boa parte delas é muito por necessidade. Né? Se eu for pegar o meu caso, eu vi que eu sempre fui tendo ali alguns traços de quem ia empreender. Mas era muito por necessidade. Dá tempo de eu contar Dá. Eu brinco que meu primeiro negócio foi quando eu tinha ali por 6, 7 anos. Que eu queria comprar lá um mistinho na cantina, não tinha dinheiro. Aí um belo dia eu ganhei um estojo de canetas coloridas. E aí os meus amigos, assim, os amiguinhos ali da minha sala, pediam emprestado. E às vezes não tinha pra todo mundo, dava briga, tá? Eu falei, já sei, vou alugar. Eu alugava as canetinhas. Você acredita nisso? Nossa, que interessante, pequenininho. Aí era tipo assim, R$1, ficou o dia inteiro com a caneta. Aí eu ia lá, pegava uma parte do dinheiro, comprava um lanche na cantina e guardava o resto. E aí eu brinco que eu quebrei meu primeiro negócio por conta de burocracia. Que minha mãe viu aquele dinheiro, achou que eu tava roubando, não entendeu, mandou eu devolver tudo e falou pra eu parar com isso. Você sabe, Guilherme, que de todas as histórias que eu ouvi aqui, 90% delas tem uma atitude na infância. A criança tem um comportamento, ela faz alguma coisa para ganhar, mas muitas, é impressionante. Quem tem esse talento de empreender, já na infância, acha um jeito, quer ali com o que tem na mão fazer dinheiro. Oportunidade. E se eu for trazendo algumas atitudes minhas, eu sempre tive isso comigo, né? Então, quando eu era um pouco mais velho, que eu gostava de desenhar, eu criei uma editora. Assim, eu tinha, sei lá, 10 anos, mas não era simplesmente desenhar, eu queria escrever história, montei editora, tinha logo, tinha tudo. Enfim, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu queria fazer site para fazer negócio, sabe assim? Então isso sempre veio. E depois, assim, hoje eu consigo entender que era mais uma necessidade. Então essa criatividade, essa forma, essa facilidade, vamos dizer assim, de encontrar e enxergar oportunidades, eu acho que ela foi uma necessidade de uma coisa que eu queria, um lanche na cantina, sabe? Mas a vida não é assim? Quando ela quer que você ande para algum lugar, ela te tira alguma coisa para você poder caminhar e ir para outro lugar, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. E começou cedo, mas hoje eu consigo entender, né? O que eu acabo vendo muito, e que eu acho que é até uma pena, porque eu vejo muitas pessoas que são muito talentosas, que têm alguns negócios que poderiam prosperar, mas que ela não busca o conhecimento. Porque não basta a gente querer. Eu mesmo fui aprender isso na dor. Eu demorei um tempo até ir buscar um pouco mais de conhecimento, até fazer uma mentoria. Eu saí do banco em 2010, eu fui fazer a mentoria em 2017. Foram 7 anos patinando, eu estava crescendo, mas faltava alguma coisa. Eu até te pedi uma mensagem para quem vai empreender ou para quem tem vontade de criar um negócio, seria isso. Estude, se prepare, aprenda. Sempre tem o que aprender? Sempre tem. Eu acredito muito no aprendizado contínuo. O que você aprendeu hoje vai mudar. O que eu aprendi de marketing na faculdade, hoje é completamente diferente. Não tinha rede social na época da faculdade, não tinha nem smartphone. Nossa, estou entregando minha idade aqui, né? Não tinha smartphone. Agora está vindo inteligência artificial, daqui a pouco vem alguma outra coisa. Então a gente precisa sempre estar buscando conhecimento. Eu acho que quem se destaca, quem consegue galgar ali, dar novos passos, chegar mais longe, são as pessoas que, primeiro, se conectam com as pessoas, e segundo, né, isso gera as oportunidades, e se ela estiver preparada para aproveitar essas oportunidades, aí sim ela vai alcançar os objetivos. E para estar preparada, ela precisa se preparar. Que bacana.
É verdade, É não dá, isso. você não vai ficar preparado se você não se preparar. É um processo que você tem que passar para na hora que a oportunidade chegar, você É o tempo tá todo. pronto. E assim, ainda dentro desse assunto, quando eu fiz essa mentoria, eu passei a estudar mais, a ler mais. E aí eu comecei a escutar uma coisa que eu tinha parado de escutar. Nossa, você é inteligente. Não sou inteligente. É porque eu acabei, às vezes, de repetir alguma coisa que eu acabei de estudar. Aham. Eu só busquei mais conhecimento. Mais informação. E isso te dá muitas ferramentas. Bacana, Guilherme, muito bom ouvir. É uma mensagem tanto para quem tem um sonho, quer empreender. A gente tem que ouvir quem já fez e mostra o caminho das pedras, porque tem muita gente fazendo, praticando, trabalhando, vivendo o processo, passando as mesmas dificuldades que todo mundo passa. Que quando você ouve a história, você vê que todo mundo passa as mesmas dificuldades e vai achando um caminho. Parabéns pelo trabalho, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Se você gosta desse tipo de história, já sabe, toda semana tem uma entrevista nova aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Curta, comente, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho, aquilo tudo. Obrigada, até a próxima. Tchau.